Bom, o Senhor vai nos dar condição de realizar o trabalho que Ele nos trouxe para fazer aqui nessa noite. Todos estão com a palavra aberta? Então vamos lá. O Senhor hoje veio nos falar em Isaías 41, de 8 a 10, e Ele faz um convite particular a cada um de nós. Vamos ler juntos? Mas tu, Israel, meu servo, Jacó, que escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxe dos confins da terra e que fiz vir do fim do mundo, e a quem eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te amparo com minha destra. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Amém. Sim, o Senhor hoje nos traz essa palavra porque Ele quer falar conosco de um modo muito especial, de um modo particular. Ele quer falar com cada um de nós. Ele hoje, a gente poderia tranquilamente, ao invés de dizer, mas tu, Israel, meu servo, dizer, mas tu, Vânia, minha serva, tu, Patrícia, minha serva, Alexandre, ele poderia dar o nome de cada um de nós, porque hoje ele fala de um modo particular, de um modo bastante direto. Então ele começa dizendo, mas tu, Israel, meu servo, Jacó que escolhi, raça de Abraão, meu amigo. Deus nos chama de amigos. Ele diz para cada um de nós que somos seus amigos. Ele nos escolheu. Ele nos tirou da onde estávamos para trazer para perto dele. Então Deus quer que a gente entenda que Ele nos traz muitas vezes de situações onde Ele não estava anteriormente nas nossas vidas. Ele continua dizendo, tu que eu trouxe dos confins da terra e que fiz vir do fim do mundo, e a quem eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Muitas vezes Deus nos traz de caminhos onde Ele não era o nosso Deus. O que eu quero dizer com isso? A gente às vezes se distancia de Deus, se distancia com maus hábitos, com vícios. A gente vai para distante dele, às vezes até nos momentos em que a nossa vida está muito boa. Porque às vezes quando está tudo muito bom, o dinheiro está entrando fácil, não tem doença, a família está ótima, a gente vai para a farra, esquece de Deus. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas infelizmente já aconteceu comigo. E a gente muitas vezes também se perde de Deus nos momentos de doença muito difícil, aquela doença crônica, uma doença que não melhora, uma doença que dói na carne. Às vezes é na nossa carne, às vezes é na carne de um parente. Deus também muitas vezes fica longe de cada um de nós porque nós nos afastamos dele. Quando o dinheiro está curto demais, quando o problema do trabalho não acaba, é aquele chefe difícil, aquela promoção que não chega, e por aí vai. A gente se distancia de Deus naqueles hábitos que ficam arraigados na nossa vida. Às vezes é a fofoca, é a maledicência, é aquele negócio de julgar o outro, de criticar, de achar que a gente pode falar da vida dele como se na nossa vida nada acontecesse. Esses também são vícios. Porque a gente, quando fala em vício, a gente pensa em bebida, em cigarro, em droga. Mas é vício também julgar e criticar. É vício também se colocar numa situação superior de achar que a gente pode dizer o que está errado na vida do outro. Então Deus hoje vem nos dizer que Ele nos traz desses caminhos onde Ele não estava, nos puxando para perto dEle. Vem chamar a cada um de nós de amigo, de servo, porque o servo aqui, a gente não conhece muito bem essa história de escravidão, a gente vive uma escravidão a pecado, mas a gente não conhece muitas vezes essa situação de escravo, de servo, porque não é exatamente aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, apesar da gente saber que ainda existe o trabalho escravo, infelizmente. Mas ele vem aqui dizer que ele escolhe o servo. Ele coloca cada um de nós nessa situação de escolhido. Mesmo sendo servo, sendo aqueles que vamos estar a serviço dele, ele vem dizer que nos escolheu, que não nos rejeitou, que quer a cada um de nós. Ele sabe quem somos. Ele sabe dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos vícios, dos nossos pecados, mas Ele quer a cada um de nós. Ele colocou qualidades, Ele ungiu a cada um de nós
de uma maneira que Ele quer, para nos trazer para perto dele. Então é isso que Ele quer que a gente entenda, que Ele fala conosco hoje. Ele continua dizendo: nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Então o Senhor diz para a gente não temer nada. Só que a gente teme, né? A gente teme o momento de agora, o momento de amanhã. A gente vive temendo. A gente tem medo da doença, da morte, da falta de dinheiro, dos problemas. A gente tem medo de tudo isso. E o Senhor diz para a gente aprender a não colocar os nossos olhos nesses problemas. Ele diz para a gente colocar os olhos nele, colocar sempre os olhos no nosso Senhor. Para a gente não ficar lançando olhares desesperados de um lado para o outro, porque o olhar desesperado é o olhar de quem não tem esperança, de quem não acredita. Porque ter esperança é esperar algo, é confiar que algo vai acontecer. E a gente muitas vezes fica tão preocupado com o problema, com a dificuldade, que a gente esquece de olhar para Deus. A gente só olha para aquela situação. A gente costuma olhar muitas vezes só para o abismo, só para o buraco que está ali na frente. Aí esquece de olhar tudo ao redor. Às vezes a solução está até pertinho da gente, mas a gente não conseguiu ver, porque a gente só olha para o buraco, só olha para o abismo. Então o Senhor vem nos dizer hoje para nós olharmos para Ele, para nós aprendermos a confiar que Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele diz para olharmos para Ele porque Ele é o nosso Deus. Ele está conosco. Ele é aquele que está do nosso lado, que vem fortalecer nossos anjos da guarda, que vem andar no meio de nós, que vem trazer São Miguel com uma espada desembainhada para tomar conta das nossas dificuldades, para cortar laços de escravidão. E a escravidão nesse sentido é essa escravidão, é essas preocupações exageradas. O que muitas vezes os nossos ídolos são as preocupações exageradas, porque a gente fala assim: mas eu não tenho ídolo. Temos sim. Toda vez que a gente se apega demais aos nossos problemas, a gente idolatra o problema, a gente o coloca no lugar de Deus. E é isso que ele vem falar para a gente hoje. Ele diz que está conosco, nos amparando com a sua destra vitoriosa. Nosso Deus é vitorioso. Quantas e quantas vezes nas nossas vidas nós vimos a vitória do Senhor, coisas que nós não sabíamos como resolver, que às vezes a gente não enxergava a saída. E Ele vinha com a saída. A partir do momento em que a gente coloca realmente na mão dele, Ele vem com a saída. Sabemos que em muitas situações Ele precisa de um tempo. Outro dia me contaram uma coisa que doeu no coração desta pessoa e no meu, porque a pessoa disse que não pedia as coisas para Deus porque Ele demorava demais. E isso doeu demais no coração de nós duas que ouvimos aquilo. Ela ouviu diretamente da pessoa e eu ouvi dela. Porque quando você acha que Deus demora demais, você não entende o que Ele está fazendo. Porque Deus tem motivo para demorar. Às vezes Ele demora porque nós não estamos preparados para receber a graça. Às vezes a graça está ali prontinha para vir para a gente, mas a gente não está preparado para ela. Não é isso que Daniel ouve quando Daniel, durante 21 dias fazendo jejum, o anjo vem e diz para ele que ele já tinha sido atendido desde o primeiro momento, mas havia uma batalha no reino espiritual, então tinha-se que esperar, porque aquela batalha estava acontecendo e aquele anjo lutava por toda aquela situação que Daniel tinha apresentado. Então, muitas e muitas vezes, são situações até no reino espiritual que precisam ser vencidas para que uma graça não seja concedida. Então, precisamos aprender a esperar. A gente espera na fila para ir no circo, a gente espera na fila para entrar no cinema, para ir no restaurante da moda, mas a gente não pode esperar Deus. A gente não quer se dar ao luxo de esperar a vontade de Deus acontecer nas nossas vidas. Às vezes a gente vai num show, fica lá esperando um tempão, aí entra no show, tá chovendo, tá cheio de lama, você não consegue ver direito, o som tá ruim, mas você tá feliz da vida com aquela fila toda que você esperou. Mas Deus não. A gente não pode esperar a vontade dele. A gente não quer do jeito que ele mandou, né? Então todos nós
Devemos entender que Deus tem um tempo para cada coisa. E hoje Ele nos convida a olharmos para Ele. A deixarmos de olhar para o problema e olhar com os nossos olhos espirituais para aquilo que Ele quer realizar nas nossas vidas. Parar de ficar só reclamando, achando que o nosso copo está sempre vazio, porque a gente tem mania de olhar para o copo às vezes tem a mesma quantidade de água, né? Ele está lá mais ou menos na metade, mas a gente olha para ele e acha que ele está vazio. Algumas pessoas vão olhar e achar que ele está quase cheio, mas a gente às vezes fica só achando que o copo está vazio. A gente reclama de tudo o que a gente não recebeu, mas não consegue agradecer pelo que já recebeu, né? Às vezes Deus tem um caminhão de graça que Ele derramou na vida da gente, mas a gente está reclamando de uma que Ele não fez. Senhor, o Senhor não me deu aquela promoção que eu queria, mas eu queria tanto aquela promoção, já está no trabalho que quer, tem um salário razoável, a família está legal, mas você não ganhou a promoção, não está feliz. Então o Senhor quer que a gente perceba que Ele vai lutar as nossas lutas, que Ele vai estar com São Miguel, com a espada desembainhada, na nossa direção, e a gente precisa aprender que muitas e muitas vezes as situações difíceis que não acabam nas nossas vidas são porque nós não nos entregamos a Deus, não deixamos que Ele haja. Então, hoje, Deus vem nos falar exatamente disso, que a gente precisa entender que aquilo que a gente não pode resolver, só Ele pode. E Ele vai fazer isso por nós, se esta for a vontade dEle, porque Ele tem condição. Nosso Deus é poderoso, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus de vitória, aquele que constrói todas as coisas, o que formou todas as coisas, mas a gente precisa acreditar nele. Acreditar que como nosso Senhor, Ele é poderoso e Ele vai lutar as nossas lutas. Tirarmos os olhos dos abismos, dos buracos, dos problemas e olharmos para Ele, porque Ele tudo pode. Amém?